estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Vim só pra te adorar, vim só pra dizer te amo, ó Pai, és tudo para mim, e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor, louvemos ao
Paz, meus irmãos, glória a Deus. Glória a Deus por mais um dia, por mais essa noite, que estamos aqui nessa última quarta-feira do mês de setembro. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tem cuidado de nós. E nós queremos iniciar um novo momento, agora falando sobre os frutos do Espírito. Vocês já ouviram falar sobre esses frutos? Em que o apóstolo Paulo trata em sua carta aos Gálatas, ali no capítulo 5 do livro. Então, se você estiver com a sua Bíblia, eu convido você a abri-la em Gálatas, capítulo 5. Depois de abrir, eu convido você a fechar os teus olhos, a ter um instante com Deus. Agradeça ao Pai pelo seu dia, agradeça ao Pai pela sua vida, por estarmos nesse momento podendo meditar na sua palavra, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Então eu convido você a fechar os teus olhos se você abriu a sua Bíblia. Agradeça ao Pai pela sua vida. Em nome de Jesus, adore o Senhor com a sua oração. Que em nome de Jesus Cristo, a sua oração, você possa clamar por perdão também, se você se sentir à vontade, com necessidade. Clame por perdão, clame para que o Senhor te perdoe em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o Senhor, Deus. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, por mais um dia, por estarmos nesse momento, ó Deus, prestes a refletir na Tua Palavra. Pedimos a iluminação e a direção do Teu Santo Espírito, Pai. Nos dê direção, nos mostre, ó Pai, o que o Senhor deseja de nós, o que o Senhor, ó Pai, quer das nossas vidas. Queremos iniciar um novo momento, Senhor, falando sobre os frutos do Espírito, Pai. Falando sobre os frutos, Deus. Que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, as nossas vidas sejam cheias dos frutos do Espírito, em que o apóstolo Paulo faz esse paralelo com os frutos da carne, Senhor. Que possamos, ó Deus, a cada dia lutar, ó Deus, contra os frutos, Senhor, da carne, ó Deus, aquilo que vem, ó Pai, muitas vezes tentar nos impedir, ó Deus, de fazer a Tua vontade, de fazer a Tua obra. Que em nome de Jesus Cristo possamos vencer, ó Pai, pela fé e com o desejo, ó Deus, de brotar em nós sempre os frutos do Espírito, Deus. Nós te adoramos por esse dia, nós bendizemos o Senhor, ó Deus. Clamamos para que o Senhor limpe os nossos corações, limpe a nossa mente, Senhor. Cada um em seu coração, ó Pai, sabe onde errou, sabe onde falhou, ó Deus. Que em nome de Jesus Cristo possamos sempre querer agradar o Senhor, fazer a Tua vontade, estar diante de Ti, ó Deus, com o coração, ó Deus, aberto, contrito e disposto, Senhor, a fazer a Tua vontade e a Tua obra, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, seja conosco, seja com as nossas vidas, Pai. Nós Te adoramos, nós glorificamos o Teu nome e pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor de Nazaré, ó Pai, que nós oramos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, os irmãos abriram as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 5. Esse livro, Paulo, ele já está no final da sua carta. É uma carta que traz algumas duras repreensões a essa igreja, que o próprio Paulo vai dizer: eu estou abismado de saber que vocês estão passando tão rápido da graça. Ou seja, eu estou abismado que vocês tão rapidamente estão aceitando ensinos contrários. Eu estou abismado de saber que vocês tão rápido estão perdendo a fé, estão se desviando, estão deixando o caminho. É uma carta que vem recheada de uma dura repreensão, porque os irmãos aqui da igreja de Gálatas começaram bem, começaram maravilhosamente bem. A igreja cresceu. A igreja desenvolveu, só que ao mesmo tempo a igreja decaiu. A igreja começou a retroceder, porque eles começaram a aceitar novamente a lei que veio
do judaísmo, eles começaram a aceitar novamente aqueles rituais que foi dito, não é mais necessário isso. Vocês se lembram das leis que nós fomos falando, desde Levíticos, Números? Alguns judaizantes, o que são judaizantes? Aqueles cristãos que ainda queriam seguir os rituais do judaísmo. Que pela graça, pelo sacrifício de Jesus, o eterno e sumo sacerdote, o eterno e sumo sacrifício, o eterno Deus da aliança, aquele que disse, esse é o símbolo da nova e eterna aliança no meu sangue. Quando ele fala isso, ele está dizendo, a partir de hoje, gente, essa aliança antiga, deixa para lá. A partir de hoje, é coração. Não é mais sobre templos, sobre montes. Vocês se lembram daquela história da mulher samaritana, em que ela fala para Jesus, os nossos antepassados falam que é para a gente adorar nesse monte. Porque os samaritanos tinham um monte que eles tomavam como santo ali na região de Samaria. Já os judeus diziam que o local de adorar era no templo. Então Jesus Cristo é como se ele está dizendo, para com isso. A partir de agora não é mais sobre montes, não é mais sobre templos. A partir de agora é sobre coração. A partir de agora é adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. A partir de hoje são esses adoradores que o Pai deseja, que o Pai procura, que o Pai quer. E era isso que Paulo falava aos Gálatas. Só que de repente eles já começam a aceitar que a adoração é no templo. De repente eles começam a aceitar que a adoração é com sacrifícios. A adoração é com rituais. A partir de agora, para a gente ser santo, não pode mais comer carne de porco. A partir de agora, para a gente ser santo, a gente tem que lavar as mãos antes de comer, porque se você não lavar a mão certa, da forma correta aqui, você está em pecado, você está impuro, você não está agradando a Deus, você está fora. A partir de agora, se você movimentar essa cadeira para o lado num sábado, você está em pecado. E Paulo fala, que isso, gente? Já era. Agora ele vai fazer um paralelo com as obras do Espírito. E ele vai terminar dizendo, contra essas coisas não há lei. Não há lei. Se você tiver sobre você os frutos do Espírito, não há lei para você. Não há lei. Ninguém vai te condenar, não existe nada. Você vai viver pelo Espírito. E pelo Espírito você vai ser vivificado. O que você quer? Você quer viver pela lei ou você quer viver pelo Espírito? Se você quiser viver pela lei você será morto. Se você quiser viver pelo Espírito você será vivificado. É isso que Paulo vai falando. E é isso que eu gostaria que toda a igreja entendesse. Não é mais religiosidade, não é mais as coisas que a gente faz aqui que agrada a Deus, ou seja, não é mais os atos religiosos, é coração. É coração. É coração. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo, ele falava, poxa, eu me deti tanto no trabalho de Deus, que eu me esqueci de Deus. Eu me esqueci de Deus trabalhando para Deus. Eu me esqueci de Deus em todos os ritos religiosos. Fazendo todas as coisas religiosas, eu me esqueci de Deus. Ou seja, ele viveu pela lei. É a lei que estava falando aqui, e por muitas vezes eu tenho que me vigiar dessa forma. Eu me detenho tanto no trabalho de Deus, que eu me esqueço de Deus. Mas como assim, pastor? Às vezes eu penso tantas coisas administrativas aqui da igreja, corro atrás de tantas coisas, e eu termino o dia e falo, poxa, eu trabalhei para Deus o dia todo e não me lembrei de Deus. Daí eu tenho que tirar um tempo, parar, Senhor, me perdoa. Hoje foi tão corrido, eu fiz tantas coisas para a tua obra, para a tua igreja. Visitei, andei, corri atrás, fiz coisas de manutenção e me esqueci do Senhor. Isso são atos religiosos, essas são as leis.
o povo querendo agradar a Deus, fazia as coisas para Deus, na cabeça deles, mas na verdade estavam distantes de Deus. Só que ao final dessa carta, Paulo vai falar sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Os frutos da carne levam para a perdição, os frutos do Espírito vivificam. Os frutos do Espírito não há lei. Os frutos do Espírito agradam a Deus. Então, nessa quarta-feira, eu quero fazer uma introdução sobre essa ideia que Paulo vem lançar e ficou conhecidíssimo em toda a história da igreja, os frutos do Espírito. E nós queremos trabalhar e falar sobre isso, porque dentro deles existem algumas coisas que confundem. Quando nós olhamos bondade, benignidade, mas parece que é a mesma coisa, não é verdade? Só que não é, porque se fosse a mesma coisa, ele não citava os dois. Então isso a gente pode ir trabalhando. Quando ele fala sobre o amor, a paz, a alegria, que a gente, em nome de Jesus Cristo, possamos trabalhar no decorrer do tempo tudo isso. A longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Seria tão bom, né, a gente buscar isso no decorrer das nossas vidas, para que em nome de Jesus Cristo a gente possa desfrutar de tempos melhores com Deus, as nossas famílias possam desfrutar da bondade e do amor de Deus. Que em nome de Jesus seja um tempo bênção para nós. O capítulo 5, Paulo vem falar sobre a liberdade cristã. A liberdade que é muito difícil de ser entendida e ser vivida. Porque a liberdade vem pela graça. É pela graça que nós somos salvos. É pela graça que nós somos libertos. Só que muitas vezes o ser humano ele não quer viver livre. Você já parou para pensar nisso? O ser humano ele não quer viver livre. As igrejas que muitas têm destaque são as igrejas em que a liderança é mais impositora. Então a pessoa se sente bem fazendo. E muitas vezes quando ela não vigia, ela está aprisionada naquilo. Por quê? Porque isso dá um sentimento de que eu estou agradando mais a Deus. Aqui Paulo veio com uma pregação para os irmãos, trazendo a liberdade pela graça. Só que de repente chegou alguns judaizantes e começaram a pregar a circuncisão. E os crentes daquela igreja começaram a circuncidar-se. Falando, não, eu só vou agradar a Deus, eu só vou ser de Deus se eu for circuncidado. E então Paulo depois vem e fala, o que é isso? O que está acontecendo? Daí começa a haver uma divisão na igreja. Alguns começam a dizer, não, Paulo dizia assim, assim, assim. Os apóstolos diziam assim, assim, assim. Não é para a gente circuncidar, isso daí acabou. Nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo, nós nos arrependemos do nosso pecado. Esse é o símbolo da aliança hoje. Não é mais necessário. Só que muitos e muitos ainda queriam ser circuncidados. Até que chega um momento que Paulo tem que mandar essa carta, depois o próprio Paulo tem que ir lá. Tem que ir lá apagar essa chama lá, porque o povo não quer. O povo quer cumprir atos religiosos. Porque cumprir atos religiosos às vezes é mais prazeroso. Às vezes dá a impressão que você está agradando mais a Deus do que viver uma liberdade cristã, do que viver uma liberdade de fato. Então eu prefiro cumprir coisas, eu prefiro cumprir um protocolo do que ser livre para adorar a Deus no tempo certo, do que ser livre para entregar o meu coração. Não, de manhã eu faço isso, na hora do meu almoço eu não como tal tipo de alimento, no sábado eu não faço nada, maravilha, cumpri aqui o meu dever de crente. Já era, está feito. Não é assim. Paulo está dizendo, pela graça você é livre. Se você não cumprir isso, tenha um tempo com Deus. Adore a Deus. Talvez no sábado você precisa trabalhar. E aqueles que trabalham de sábado?
E aqueles que não podem deixar de fazer alguma coisa no sábado, pronto, pecou. Não é assim. Não é mais necessário a circuncisão, essas coisas todas. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, quando nós passamos a tomar alguns protocolos religiosos, para a gente agradar a Deus. O nosso trabalho, o nosso ofício. Porque muitas vezes nós nos detemos nessas coisas que nós fazemos e deixamos o principal, entregar os nossos corações a Deus. Entregar as nossas vidas, como Paulo vai dizer, entregue-se como sacrifício vivo a Deus. Não é para você entregar os outros sacrifícios, mas que você seja o sacrifício santo, agradável, que você seja o verdadeiro sacrifício. Depois que ele faz essa repreensão, ele vai dizer assim, mas espera aí, tome cuidado com a liberdade. Porque a liberdade pode dar espaço para libertinagem. Tinha um professor na escola que ele sempre falava isso. Tá vendo? Eu dou liberdade para vocês e vocês transformam em libertinagem. Ou seja, eu deixo vocês um pouquinho aí livres na sala, pronto, vira bagunça, vira regaço, é bolinha voando. Eu dou espaço para vocês um pouquinho, eu dou um pouquinho de liberdade e vocês transformam em libertinagem. Era a frase, era o bordão do meu professor. A sala fazia um pouquinho de bagunça, ele já vinha, tá vendo? Eu dou liberdade e vocês transformam em libertinagem. Tinha que tomar cuidado com isso, porque com isso muitas igrejas caíram. Com isso, o nosso século hoje tem caído. A igreja que por muito tempo trabalhou os rituais, agora no século 21, essa palavra de Gálatas aqui já não faz muito sentido, porque hoje se prega muito a liberdade dentro das igrejas, dentro do círculo cristão. Isso é maravilhoso. Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque com a liberdade nós podemos começar a confundir com a libertinagem. Ou seja, nós começamos a confundir as coisas, nós começamos a bagunçar o que é santo. Nós começamos a ficar livres demais. Eu me lembro quando eu estava assistindo um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, existe uma frase do Hitler, que foi aquele grande nazista que o responsável por inúmeras mortes, vamos dizer assim, um grande responsável pela Segunda Guerra Mundial. E dentro desse partido nazista na Alemanha, ele trabalhava justamente essa questão. Ele dizia assim, o ser humano não sabe trabalhar a liberdade. Então a gente não pode dar liberdade para o povo. A gente não pode dar liberdade para o povo. Em síntese, ele estava certo. Quando a gente pega o teor de tudo, ele estava certo. O ser humano muitas vezes não sabe lidar com a liberdade. Só que nós temos que trabalhar essa questão com amor. No teor ele estava certo, só que o que ele fez foi totalmente errado. Ele aprisionou o povo, ele enganou o povo, voltou o povo contra a gente inocente e fez aquele estrago todo, por causa de um conceito que ele tomou certo, só que transformou tudo isso de forma errada. E Paulo vai dizer assim, tome cuidado com a liberdade. É bom você ser livre, é bom você ser liberto das amarras do inimigo, é bom você ser liberto das leis, é bom você ser liberto da religiosidade. Você não tem que ficar preso na religiosidade, você não tem que ficar preso no serviço e se esquecer de Deus. Só que tome muito cuidado com essa liberdade. E ele vai dizer assim, a liberdade ela é limitada pelo amor. A liberdade ela é limitada pelo amor. Amor à obra do Senhor, amor ao próximo, amor às coisas do reino. Algo muito comum que acontece
é quando a gente chama alguém para fazer o trabalho aqui dentro da igreja. Isso acontece muito em serviço também, fora da igreja. Da pessoa diz, poxa, eu estou cansada, eu quero ficar um pouco tranquila, eu quero descansar um pouco. Isso é bom. Você não pode ficar preso num algo que está te fazendo mal. Então você parar, descansar um pouco, isso faz bem. Você é livre. Você vai agradar a Deus parando um pouco e descansando. Só que muitas vezes essa liberdade te leva para o mau caminho, porque você passa um tempo, você não quer mais voltar. Acontece que muitas pessoas passam um tempo e não querem mais voltar a trabalhar. Se acostumam com o descanso, começam a se lembrar que foi muito desgastante e não querem mais voltar a fazer o trabalho do Senhor. Não querem voltar a fazer o trabalho do reino. Não querem voltar a fazer as boas obras. E Paulo vai dizer, a liberdade ela é limitada pelo amor. Amor às coisas de Deus, amor à obra. Ele vai dizer assim, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Sejam servos uns dos outros. Ou seja, trabalhe, faça, ajude, sirva uns aos outros. Um grande compromisso da minha vida, que eu desejo levar isso para sempre, é estar a serviço das pessoas. É estar a serviço daqueles que me pedem. Indo além do que aquela lista do que um pastor ele tem que cumprir. Eu quero ir além disso. Ultrapassar isso, porque Paulo vai dizer justamente isso, sejam servos, façam, vão além, trabalhe mais, faça mais, em nome de Jesus, trabalhe pelo Senhor, que em nome de Jesus Cristo a liberdade não dê espaço para você naquilo que o inimigo deseja. Não tome como mal a liberdade que o Senhor te dá, a liberdade que a graça vem sendo derramada sobre a sua vida. E ele vai avançando. E depois de falar sobre a liberdade, ele começa a falar sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. E é sobre isso que nós queremos entrar dentro desse mês de outubro. Os frutos do Espírito. Que a nossa igreja, a segunda igreja, você que nos acompanha, você possa ter em mente o seguinte, eu quero frutificar os frutos bons, os frutos do Espírito Santo, os frutos que o meu Pai deseja, os frutos que agradam ao Pai, os frutos que abençoam vidas, os frutos que alimentam de fato, não os frutos que derrubam, os frutos que colocam para baixo. Paulo vai dizer, eu porém vos digo o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da sua carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, olha aí a libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu declaro a vocês, como já antes os preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas pastor, eu já cometi. Todos nós cometemos.
que está escrito aqui. Talvez não tudo, mas muitas vezes deixamos a libertinagem tomar conta do nosso coração. Deixamos que as rixas, como diz aqui, tome conta dos nossos corações. Os ciúmes tome conta dos nossos corações. A ira tome conta dos nossos corações. As discórdias. Muitas vezes alimentamos as discórdias, as divisões, as facções, temos inveja. E vai falar aqui sobre bebedeira, ou seja, você passar do limite, você se embriagar. Isso é terrível. Isso é terrível para um crente chegar numa situação dessa. Então, meus irmãos, e Paulo vai dizer assim, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas pastor, eu já fiz isso, eu estou indo para o inferno. A palavra é justamente essa. Se você não se arrepender, você estará indo para o caminho mau. Se você não se arrepender, o reino eterno não pertence a você. Se você não começar a fazer diferente, não abandonar essas obras aqui, o reino de Deus não pertence a você. Seja o reino aqui na terra, o reino eterno, não pertence a você. O chamado de Paulo aqui não era condenar as pessoas, mas era alertá-los de que eles estavam fora do reino. Eles achavam que estavam dentro, como o próprio Jesus vai dizer a respeito dos fariseus: vocês estão na porta, vocês não entram e não deixam quem está fora entrar. E Paulo vai dizer isso. Vocês que praticam essas coisas, vocês estão na porta, vocês estão aí. Vocês estão achando que estão dentro, mas estão fora. E muitas vezes estão impedindo pessoas de entrarem também. Tome cuidado, porque quando nós fazemos isso é pior do que você sair fora. O alerta de Paulo é: se desvie da bebedeira, se desvie da inveja, se desvie das discórdias, das divisões, das facções. Facções é justamente isso, são grupos, né? São grupos rivais, são grupos que não se juntam. Isso não pode existir dentro de uma igreja. Hoje podemos dizer e trocar essa palavra por panelinha, né? As famosas panelinhas. Isso não pode existir. As rixas, né? O indivíduo aqui fica trocando farpas com os outros lá. Isso não pode existir. A imoralidade sexual, a impureza, nós trocarmos o que é puro por aquilo que o inimigo deseja. A idolatria, feitiçaria, isso não precisa nem falar, né, meus irmãos? Essa é a repreensão de Paulo para essa igreja de Gálatas. Nossa, mas os irmãos lá estavam dessa forma? Talvez estavam. E quando nós fazemos uma análise em nossas vidas, muitas vezes nos vemos assim também. E Paulo vai falar: tome cuidado, porque se você estiver praticando isso e estiver tudo bem, parece que você não está caminhando no reino de Deus. E esse é o grande chamado dele para mim e para você. Tome cuidado com os frutos da carne. Não dê lado para os frutos da carne. Se desvie dos frutos da carne. Depois disso, ele vai começar a citar os frutos do Espírito. Se você tem vivido e se você tem gerado os frutos da carne, que foi tudo isso que nós citamos aqui, esse é o chamado do Senhor para a sua vida. Peça para que Ele te abençoe, te perdoe e comece a trocar os frutos da carne pelos frutos do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a fidelidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Que em nome de Jesus possamos desfrutar dessa vida em nossas vidas. Que você gere os frutos do Espírito e não dê lado aos frutos da carne. Porque uma luta contra o outro.
Os frutos do Espírito lutam contra os frutos da carne. A carne luta contra o Espírito. A carne deseja te levar para o mal. A carne representa o inimigo. Aquela famosa figura, né, do anjinho e do capetinha aqui do lado. Faz isso, não faz isso não. É mais ou menos essa ideia. A carne e o Espírito. O Espírito deseja te dar a vida em abundância. A carne deseja te derrotar. A carne representa o próprio ser humano, caído, afundado, morto no pecado. O Espírito representa a obra da graça no Senhor, querendo te aprimorar, querendo te pôr para cima, querendo te levar para mais perto de Deus, querendo te fazer viver. A escolha é tua, meu irmão e minha irmã. O que você vai escolher? Vai querer continuar vivendo uma vida mais ou menos e dando lado à carne? Ou vai querer viver pelo Espírito? Ou vai querer continuar batalhando a viver pelo Espírito? Ou vai querer continuar vivendo, eu não quero e vou batalhar para não viver as obras da carne? Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar por você e hoje eu quero orar em favor do Ministério de Louvor da nossa igreja, o Ministério de Louvor e Música, a banda, os irmãos vocalistas, instrumentistas. Quero orar pelo Ministério de Coral Levitas, porque tudo isso é louvor, gente. Somos um ministério de louvor só. Quero orar pela sua vida e orar em favor do Ministério de Louvor em nome de Jesus. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua mensagem. Obrigado pela tua palavra, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, possamos nos desviar, Senhor, do caminho mau, do caminho que nos leva à perdição, do caminho que nos leva para longe de Ti. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Teu povo, Senhor, que está Te acompanhando nesse momento, se desvie do caminho mau, se desvie das obras da carne. Se aquele do qual, ó Deus, está assistindo, nos acompanhando agora, Pai, se vê numa situação, ó Deus, que tem cometido e tem falhado, ó Deus, o que nós lemos aqui, ou algo que tem lhe afastado dos seus caminhos, Deus, em nome de Jesus, incomode. Incomode, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Trabalhe em seu coração, ó Deus, para que o seu coração seja totalmente teu, totalmente do Senhor, ó Deus, e de ninguém mais. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus, que em nossos corações, ó Deus, frutifique os frutos do Espírito Santo do Senhor, ó Deus. Nos abençoa, enche os nossos corações, ó Deus, transforme as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesse momento eu quero orar também em favor, ó Deus, do Ministério de Louvor da nossa igreja. Pai, em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor abençoe, cuide. Ó Deus, olhe para cada coração, para cada instrumentista, para cada vocalista, Pai, para cada integrante, ó Deus, do Ministério de Louvor, o Coral Levitas, ó Deus, para cada voz. Eu oro, Senhor, em favor da liderança, Senhor, da banda, Senhor, o Márcio, o Wellington, ó Deus, eu clamo para que o Senhor abençoe as suas vidas, que eles sejam iluminados pelo Teu Santo Espírito, tenham a direção do Senhor, ó Deus, para fazer a Tua obra. Eu oro também, Senhor, em favor da liderança do coral, Senhor, a vida do Abimael, Senhor, que sempre, ó Deus, motivado, ó Deus, trabalha pelo seu grupo, Senhor. Eu oro pela dona Lídia, Senhor, que é um grande apoio ali. Eu oro em favor, ó Deus, da Zuleika, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, cuide dela, ó Pai. Ela que se dispõe a trabalhar e ajudar, ó Deus, esse ministério, ó Deus. Eu clamo para que o Senhor fortaleça essas vidas, dando paz, dando força, dando entendimento, Senhor, revigorando as suas forças, Pai de amor, em nome de Jesus Cristo. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, ó Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo, o teu maravilhoso nome, Deus, por esses ministérios, ó Pai. Eu clamo para que o Senhor abençoe, fortaleça, que eles sejam ousados, tenham intrepidez, tenham a força que venha do Senhor, ó Deus, para motivar a Tua igreja, Senhor, na adoração, para motivar a Tua igreja a louvar o Teu nome com intensidade, com vontade, de coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu peço a Tua bênção, ó Deus, sobre o ministério de louvor da nossa igreja, que seja um louvor, ó Deus, que toque corações e, acima de tudo, toque o seu coração, Pai.
que agrada o Senhor. Que o louvor, ó Deus, que sair desse ministério, ó Deus, suba como um aroma suave, Senhor, às tuas narinas, e que o Senhor se agrade, ó Deus, desse ministério como uma oferta de louvor e adoração ao teu nome, Deus de amor, em nome de Jesus Cristo. Abençoe esse ministério, ó Deus, arranque do meio deles tudo aquilo que não foi o Senhor que plantou ali. Retire, ó Deus, desse ministério, ó Deus, toda má vontade, ó Deus. Retire, ó Deus, desse ministério, ó Deus, todo o desejo, ó Deus, de desistir. Desejo, ó Deus, de abandonar a obra. Retire em nome de Jesus Cristo, ó Deus, toda seta, ó Deus, que o inimigo tem lançado. Proteja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, dando força, vida, paz, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a todos os ministros, Senhor. Abençoe no nome de Jesus Cristo, para que esse louvor, ó Deus, e esse ministério seja totalmente teu e de ninguém mais, Senhor, somente teu. Que seja um ministério para a tua honra e tua glória, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós oramos a ti, papai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Tenha uma ótima semana, meu irmão, minha irmã. Que a gloriosa paz do Senhor seja sobre a sua vida. Receba a bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja superabundante em seus corações. Que o nosso Pai maravilhoso te abençoe, te dê a paz, te dê a bênção em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te abra os olhos da fé e te faça enxergar o que o Senhor tem para fazer em você. Que em nome de Jesus o seu desejo seja viver a obra e os frutos do Espírito Santo, se desviando de todo o mal e das obras da carne. Que o Senhor te abençoe, te dê uma ótima semana, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.